bom dia. Oi, bom dia, Luciana. Fernanda, Dani, Flávia, Ronaldo, Patrícia, bom dia. Então, hoje a gente vai ter um dia um pouco mais tranquilo que de ontem, né? Porque ontem 10 palestrantes realmente, né? Parabéns para todo mundo que sobreviveu. Mas eu tô sem o reforço luxuoso da Silk e do Silvano hoje. Vamos ficar só eu, a Tatiana, a Fernanda e a Liliana, porque eles estão tomando a segunda dose. Feliz. Opa, ótimo motivo. Ótimo motivo, né? É, Imagina. Não, não maravilhoso. pode, vai ficar aqui, né? E tal. Eles devem estar dando uma olhada no WhatsApp, né? Porque eles têm que ir até Duque de Caxias, a viagem é longa, então devem estar qualquer coisa. Mas qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp, fala aqui no chat que a gente dá um jeito, tá? Qualquer dificuldade. Hoje a gente está passando então para um novo módulo, uma nova sessão, que vai ser a sessão de streaming. Então, a gente vai começar com o Sérgio Branco, que eu acho que, né, já está sendo muito recomendado até pela própria Jaqueline aqui, né? Vai falar sobre algoritmos. Eu já vi essa aula dele, é uma aula muito boa. Depois a gente vai passar para a Fernanda Bezer, que trabalha na Netflix. Ela vai contar um pouco, né, do caso da Netflix, como é que funciona, quais são os temas de propriedade intelectual. E depois a Carol, que já está aqui com a gente, que está acompanhando o curso, que está fazendo resenhas ótimas do curso também. Vai falar um pouco sobre as discussões que estão acontecendo no plano internacional com relação às empresas de streaming, né? Porque alguns países, liderados pelo Brasil, inclusive... Aliás, para quem não sabe, o Brasil ele tem uma fortíssima presença, né, no cenário internacional na discussão de direitos autorais, né? Eu acho que, para quem está querendo se especializar nessa área, é muito interessante ver o trabalho do Comitê Permanente de Direitos Autorais, ali da OMP também, ver tudo que o Brasil tem puxado, né? Internet no ambiente digital e o próprio Tratado de Marrakech também foi uma demanda do Brasil, junto com alguns outros países. Então, a gente tem uma presença muito interessante. A Carolina, como atuou muito tempo, ela ainda é servidora, né, Carolina? Mas ela está licenciada da Secretaria Nacional de Direitos Autorais, ela participou muito desses debates lá em Genebra e ela continua acompanhando, então ela foi uma indicação do próprio Ministério das Relações Exteriores como a pessoa mais capacitada para falar dessas discussões. Responsabilidade. Que responsabilidade. Recomendada pelo Maximiliano Arianzo. Amigo, então, querido, né? Então, eu queria falar também outra coisa, que o Sérgio ele me deu uma oportunidade incrível, a Carolina também já participou, ele é diretor de um instituto ITS, que organiza um curso anualmente em colaboração com a Harvard Law School, se chama Copyright X, é um curso gratuito e foi, sem querer desmerecer os outros cursos que eu fiz esse ano, foi sensacional, porque finalmente eu consegui entender esse diabo desse conceito de copyright americano. Então, super... Que bom. Eu acho que eu consegui entender, né? Se eu discutir 10 minutos com alguém, vão falar, você não entendeu nada, mas enfim. E é um curso muito bom, uma qualidade excelente, ele é um curso híbrido, então você tem 1 hora de aula, 1 hora e meia, com o próprio Sérgio, por semana, e depois você tem os materiais que estão disponibilizados online no YouTube, né, do Fisher, né, do professor da Harvard Business Law School. E é uma carga horária de 60 horas, né, Sérgio? Porque as aulas do Fischer são 12 aulas mais ou menos de 1 hora e meia, 2 horas, né? O que dá, assim, digamos, 24 horas mais ou menos. Mas as nossas aulas que eram de 1 hora e meia, mas nunca eram de 1 hora e meia, porque a gente sempre passava um pouquinho. E ainda tem... Você fez a prova, né, Isabela? Sabe que aquela prova não é fácil de ser feita, né? Uma prova que demora muito tempo. E tem todo o tempo também de leitura de material. Então, a gente considera um curso de 60 horas. Não, e tem uma certificação excelente, né? Então, eu super recomendo vocês ficarem de olho, seguirem as redes sociais ali do Sérgio Branco e do ITS também para verem os cursos que eles estão oferecendo. E agora a gente vai ter uma primeira parceria da OMP com a ITS também para fazer esse curso no segunda quinzena de agosto também sobre NFTs. E a gente tem certeza que vai ser a primeira de muitas, né, Sérgio? Com certeza, é assim que a gente quer, que seja a primeira de muitas. Estou vendo aqui o Pablo, dizendo que eu me lembro do Pablo. Pablo, o amigo querido, foi da primeira turma do Copyright Tips, está aqui. Olha só, já tem outros aí, outros colegas de Harvard. Eu agora abri o pessoal. Ô, Pablo, como vai? Tudo bom? Ótimo te ver por aqui.
Muito bom. Então, vou passar agora para o Sérgio, para a gente não se estender muito. Obrigada de novo, Sérgio. Nada, imagina. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, acho que estão vendo, né? O compartilhamento da minha tela. Tá. Então, ótimo, maravilha. Estou aqui com a câmera, com o chat, tudo certinho. Bom, gente, quero agradecer. Não, Isabela, antes de eu começar, quanto tempo eu tenho? Porque isso é fundamental. Até 10h15. Tá, Aí, uma como é que hora você e prefere pouquinho. fazer? Você prefere que te interrompam para fazer perguntas? Ou o que a gente tem feito, eles escrevem as perguntas no chat e depois a gente abre para perguntas no final, né? Mas Tá é como você bom. prefere. Até 10h15 a apresentação, e aí quanto tempo de pergunta? Não, então, o tempo todo é até 10h15. Com as perguntas. Tá bom, ótimo. Prefiro que eles vão me interrompendo, então. Acho melhor, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, aí vão me interrompendo. Bom, Isabela, em primeiro lugar, obrigadíssimo aqui pela oportunidade de falar de novo sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho fascinante, que é algoritmo, decisões algorítmicas, proteção de dados, e é um tema que eu acho muito legal, porque eu venho estudando, né, direitos autorais, propriedade intelectual, há 20 anos. E eu passei, então, comecei naquela fase da internet, né, de início dos anos 2000, em que o grande tom, né, da discussão de direito autoral era: a internet vai acabar com as gravadoras, está todo mundo baixando música, e de fato era uma preocupação enorme naquela época. E o que a gente foi vendo, né, à medida que a gente estudava o assunto, é que o problema de cópia privada, pirataria, não é um problema exclusivamente jurídico, ele é um problema essencialmente econômico. E a gente só conseguiu superar, né, essa não superar totalmente, mas a gente conseguiu avançar nessa discussão de não pode baixar música, não pode baixar filme, quando nós como coletividade encontramos novos modelos de negócio. E eu acho, né, que hoje o streaming, Spotify na música, Netflix no vídeo, né, como exemplos, embora não sejam as únicas plataformas, mas elas foram as primeiras ou são as mais reconhecidas, são os exemplos de como os novos modelos de negócio são relevantes para se repensar direito autoral. Não adiantava apenas criar leis, que era a mentalidade ali, né, do ano 2000, vamos criar leis para proibir as pessoas de baixar música, de baixar conteúdo. Isso não funciona, porque tem uma questão econômica ali, né, bom, antes eu comprava um CD, um LP, um CD, às vezes eu queria uma música que estava ali, e eu tinha que pagar pelas 12 músicas, né, eu não queria as outras 11. E aí começam a surgir, tecnologias que me permitem baixar uma música. Então, por que que eu vou pagar por 12 se eu quero ouvir só uma música? Mas não havia nesse momento uma forma de você pagar por essa música. Então, bom, é melhor eu baixar sem pagar nada, porque eu quero uma música só, do que pagar pelas 12 músicas, né. Isso aqui era a lógica que movia as pessoas, né, usando a internet para acesso à música, sobretudo, né, porque começa com música ali no ano 2000. E isso, claro, né, gera um impacto nas gravadoras, etcétera. Há outros fenômenos também, né, de centralização, de quem oferece música, a escassez de tempo e de dinheiro que precisam ser pulverizados numa oferta muito maior de artistas. Mas o ponto, na verdade, é que, com o surgimento do streaming, a gente passa a ter um modelo de negócio que, pelo menos por hora, né, é o que faz mais sentido. Então, é por isso que eu vou falar sobre algoritmos e streaming, porque é o que nos leva para faz o caminho, né, de como era no ano 2000 e como é agora, né, a nossa experiência atual. Ainda falando do ano 2000, né, os algoritmos hoje em dia, né, estão entre nós convivemos com eles, mas ainda falando do ano 2000, eu me lembro de ter ido ao cinema ver Inteligência Artificial, espero, né, imagino que vários de vocês
tenho ido ver, filme do Steven Spielberg, que estreou, acho eu, em 99 ou 2000, e eu me lembro, gente, isso não é invenção minha. Eu me lembro porque eu já era adulto, né, quando eu vi o filme. Eu tinha 25 anos quando eu vi Inteligência Artificial no cinema, e tem uma cena no filme, que é esta cena daqui, que na época em que eu estava no cinema, me chamou muita atenção. O menino à esquerda, né, que é o menino do Sexto Sentido, o Haley Joel Osment, é um menino robô. E ele, por uma série de circunstâncias, quer reencontrar a família dele. Então, ele está num futuro, né, onde ele vive, né, porque é o futuro onde os robôs convivem com seres humanos, e ele encontra, então, o personagem do Jude Law, né, esse robô adulto que está à direita, e o Jude Law diz que vai ajudá-lo a encontrar a família. E eles vão num tipo de lan house, né, um cybercafé. E o que é mais interessante dessa cena é que eles se deparam com este personagem aqui, que eles chamam de Dr. No, né, o senhor sabe tudo. E ele diz: não tem nada que eu não saiba. E o, o usuário, né, o frequentador daquele cybercafé, pode pagar para fazer perguntas para esse Dr. No. E aí o personagem do Jude Law fala o seguinte para o menino: você tem que pagar $5 para ter direito, acho que a 5 ou 7 perguntas, porque nada vale mais do que a informação. E essa frase é extraordinária, porque é uma frase de 20 anos atrás, quando a gente não imaginava, né, quando ainda não havia o clichê de os dados são o novo petróleo, né? Esse clichê ainda não existia. Então, é uma frase assim, visionária, né, de dizer, olha, nada vale mais do que informação. E hoje, isso é muito óbvio, mas não era tão óbvio assim 20 anos atrás. O segundo ponto que chama muita atenção nessa cena, vocês conseguem ver essa cena no YouTube, ela está no YouTube, é que eu me lembro, eu vendo o filme no cinema, de pensar o seguinte: nossa, seria tão bom, né, se tivesse alguém aqui e nós pudéssemos fazer todas as perguntas e que nos respondessem todas as perguntas, porque, gente, em 99 o Google não existia ainda. Quer dizer, existia, mas não era o Google como é o Google hoje em dia. Eu comecei a trabalhar num escritório no Rio de Janeiro, um escritório muito grande, em 99, e eu me lembro da bibliotecária falando assim para mim: você conhece o Alta Vista? É um lugar onde a gente procura as respostas que a gente quer. Então, o Google não era conhecido ainda em 99, não existia assim, uma hegemonia, né? um predomínio do Google. Ainda tinha Alta Vista, havia uma disputa ali, né? Por qual era o melhor. Não, entreguei total a idade, Isabela. Né? Quem usou Alta Vista não pode se dizer millennial, né? Vai ser, vai ser fake news. Quem usou Alta Vista é naturalmente cringe. Eu não sei se pode falar cringe, né? Porque eu acho que também já ficou meio fora de moda, mas né, as modas na internet duram no máximo uma semana. E então o Google em 99 não não era, ó, o Pablo dizendo aqui na Alta Vista e Yahoo eram os mais usados do que o Google. Muito bem, mas o Pablo sabe disso de ouvir falar. O Pablo não lembra disso porque ele é muito novo, mas ele é um pesquisador e lembra de ouvir falar. E aí, é, na verdade, o Google vem, né, logo depois e vira essa potência que todos nós conhecemos, né, e que dá a resposta para todos nós. Só que vejam só, nós não temos que pagar $5 para cada 5 perguntas que nós fazemos. Porque, e aí esse é um outro clichê, e eu juro que eu paro meus clichês por aqui, nós pagamos com os nossos dados, né. Então é essa a lógica de uma internet que funciona com serviços gratuitos. Nós pagamos com os nossos dados. Existem algumas pessoas que vão falar coisas muito fascinantes, né. Aquele autor o autor daquele livro 10 razões para você deletar suas redes sociais agora, fala que né, o objetivo da internet, isso eu acho uma coisa muito sofisticada e nem é para a gente ficar discutindo aqui,
Então, é isso que a Alana está falando, né? Se você não paga por um produto, você é o produto. É exatamente sobre essa frase que esse autor do livro comenta, né? E ele diz que, na opinião dele, não é bem isso. Que não é a gente que é o produto. O produto é a mudança do nosso comportamento. E eu acho isso muito perspicaz, assim, né? Que é claro que no primeiro momento, né? Óbvio que eu concordo com a Lana, né? Nós somos o produto. Mas ele vai dizer assim, não é que nós sejamos o produto. O produto é mudar o nosso comportamento. E aí, segundo ele, né? Erodia a democracia, propagar fake news, né? O cenário que a gente vem acompanhando. Gabriela, o nome do livro dele é 10 motivos ou 10 razões para deletar suas redes sociais agora. Ele fala, ele comenta sobre essa frase no Dilema das Redes, né? Naquele documentário que está na Netflix, inclusive. E então ele fala isso, né? Olha, não é que nós sejamos o produto é a mudança no nosso comportamento. E aí nós vamos ter, nessa troca entre nossos dados e plataformas e redes sociais, nós vamos ter algoritmos que vão nos satisfazer, né? Que vão fazer coisas que nós vamos olhar e dizer, bom, mas por que não? Né? Que mal há nisso? Desde sempre, a Amazon, pelo menos a minha impressão, né? Como vocês podem ver aqui atrás, né? Eu amo livro, adoro livro, e eu adoro livro também em forma digital, eu adoro livro de qualquer jeito. Então, eu compro livro na Amazon desde, eu acho que 98, mais ou menos, né? Quando só tinha Amazon nos Estados Unidos. E desde aquela época, o site da Amazon, uma das primeiras coisas que me chama a atenção na Amazon, gente, é quase esse nosso encontro é um encontro histórico confessional, né? Porque eu fico fazendo confissões a vocês sobre a minha história, né, na internet. Mas é verdade. Eu me lembro de a primeira coisa que me chamou muita atenção no site da Amazon era que eu podia ir lá fazer uma crítica de um livro. Olha que coisa incrível, né? Eu podia me tornar um crítico de um livro, ir lá e comentar o que eu achei do livro, e com base nas compras e nas críticas e sei lá mais no que, a Amazon começava a me oferecer livros. Eu disse, olha, por que você não compra esse livro também? E naquela época, né, estou falando do final dos anos 90, isso era impensável, assim, extraordinário, né? Qual é o mal nisso, né? Ora, por que não? O Facebook vai fazer a mesma coisa, né? E o sucesso do Facebook, eu adoro uma frase do Ronaldo Lemos, né, com quem eu trabalho há muitos anos, em que ele diz que o sucesso do Facebook se deve ao fato de que ele dá para você aquilo de que você mais gosta, que é você mesmo. E eu acho essa frase muito boa, né? Porque, na verdade, essa é a lógica não do Facebook, mas é a lógica das redes sociais, né? O Instagram tenta dar para você aquilo de que você mais gosta. O Twitter tenta dar para você aquilo de que você... Todas elas tentam oferecer para você aquilo de que você mais gosta e aquilo que vai manter você dentro daquela rede, né? Daquela plataforma. Então, né, o que vale para o Facebook, vale para o Instagram, e aí a gente chega nas plataformas de streaming. E a gente pensa, mas por que não? Né? Por que não oferecer para mim aquilo de que eu gosto? Por que não usar meus dados para me dizer, olha, você ouve esse tipo de música, então você vai gostar desse novo cantor, dessa nova cantora, né, que também cantam, né, se filiam a esse gênero musical. Nós vamos ter também, e aí fora de um ambiente online, nós vamos ter, mais ainda online, né, supermercados como o Pão de Açúcar, que dão descontos personalizados. O que faz todo sentido, porque o encarte de domingo vai, né, vai me oferecer os mesmos produtos que vai oferecer para a Isabela, para a Jaqueline, mas eu gosto de uma coisa, a Isabela gosta de outra, a Jaqueline gosta de outra. Então, o que o encarte do supermercado oferece para todo mundo igual, não vai atingir todo mundo da mesma forma. Mas na medida em que o Pão de Açúcar sabe qual é o meu padrão de consumo, eu compro iogurte, mas não bebo refrigerante, e que a Isabela consome chocolate, e que... Isso aí não é difícil de errar, né, Isabela? Porque
né? Chocolate, sim, é meio fácil de saber. E aí, né, então oferece desconto em chocolate para a Isabela, né? O que a Jaqueline consome, o que eu consumo. Então, é, qual o mal nisso, né? Se chocolate e queijo. Então, Isabela, já podemos ir no Pão de Açúcar juntos. Vamos comprar as mesmas coisas. Então, qual o mal nisso, né? A gente pode imaginar, né? Qual seria o mal? Ora, por que não? Então, aqui, né, uma explicação. Todos os clientes têm as mesmas ofertas, né? Por que que alguém tem um desconto maior do que o outro? Então, a gente pensa, né, em primeiro lugar, bom, se eu estou recebendo benefícios, que mal tem nisso? E aí, a gente talvez possa ir um pouco para aquela lógica de o CPF nas farmácias, né? Você vai na farmácia e pede CPF. O que que vai ser feito com esse CPF? É claro que agora nós temos a LGPD, que impõe uma série de obrigações, né? A LGPD já está em vigor e agora a NPD pode começar a multar quem não observa a LGPD. Mas vamos imaginar um mundo sem LGPD, né? Antes, não é difícil de imaginar porque ela tem 2 anos, né? Ela é muito recente. No mundo sem LGPD, é o que a Roberta está falando aqui, né? Perigo de compartilhar esses dados com outras empresas. Imagina que eu trabalho numa empresa e essa empresa celebra um contrato com a farmácia, né, com uma rede de farmácia, e fala para os funcionários: olha, é, você tem um desconto nessa farmácia. Você tem um desconto. Então, nós, empresa, temos uma parceria com essa farmácia e você, como funcionário, pode levar, né, um cartão de funcionário e tal, você vai ter desconto. E se a farmácia, em troca, envia para a empresa os dados sobre os remédios que seus funcionários estão comprando? Como é que fica? Né? Que tipo de privacidade tem nisso? Que danos isso pode causar num funcionário? Né? A empresa pode falar, não, quem estiver tomando determinado tipo de medicamento vai ser demitido. Ou, assim, mulheres que tinham por padrão tomar pílula anticoncepcional e param, vamos demitir antes que ela engravide, porque, né, depois que ela engravidar, não dá mais. Parou de tomar é porque está querendo engravidar, demite. Olha o dano, né, o risco enorme que nós temos no compartilhamento desse tipo de dado, né? Isso seria um absurdo. Então, mesmo quando nós temos esses benefícios, né, a gente dá o CPF em troca de um desconto. Ora, por que não, né? Um desconto, que mal faz um desconto? A gente pode, né, enfrentar consequências impensáveis naquele momento. Existe um filme que está na Netflix que eu acho muito bom, muito interessante. Eu queria recomendar para vocês. É um filme chamado Nada a Esconder. Parece ter uma versão em espanhol e uma em francês. Eu vi a versão em francês, foi a que eu achei. É, e, e é muito interessante. São 4 casais adultos. Ó, a Fernanda dizendo que é muito bom. Eu acho muito bom. São 4 casais adultos que vão jantar de meia idade, né? Casais assim, de 40 e tantos anos. Vão jantar juntos. E eles decidem fazer um jogo, que é os 8, né? Todas as pessoas que estão ali colocam o celular em cima da mesa. E assim, toda vez que o celular tocar, você tem que atender, né? Se for uma chamada, você atende de viva voz. Se for uma mensagem de WhatsApp, você tem que ler. Se for uma mensagem de áudio de WhatsApp, você tem que tocar para a pessoa. Se for e-mail, você tem que ler tudo. E né, nada de esconder. Não é o argumento, né? Assim, ora, por que que eu vou me importar com a privacidade se eu não tenho nada a esconder? Gente, porque não é uma questão de esconder ou não. Tem uma cena ali, eu não vou dar spoiler, não. Mas tem uma cena que, para mim, é a melhor Ah, cena do dá filme. spoiler. Pode dar, mas eu vou dar um spoiler muito pequenininho, não é um spoiler muito grande. Olha, de filme de mais de 5 anos não é spoiler. Pode, né? Pode. O casal, que é o casal anfitrião, né, eles têm uma filha, e a filha é uma filha adolescente, e ela sai de casa nesse dia, né? Ela vai sair para encontrar os amigos. E ela liga para o pai, no meio do jantar. E a regra é colocar no Viva Voz. Ele coloca no Viva Voz. E ela fala assim, ela fala alguma coisa assim, pai, eu quero falar com você porque eu estou muito na dúvida. Ela não sabe, se eu bem me lembro,
eu acho que a questão é se ela perde a virgindade naquela noite ou não. Ela tem um menino, né, que ela conhece, o namorado dela e tal, e ela está na dúvida do que fazer. E ela liga para o pai e fala: pai, eu quero falar com você. Só que ele está no Viva Voz, né? Porque a mamãe não é tão boa para isso. Você é melhor para me ouvir. E aí a mãe começa a chorar, né? E é uma cena que eu acho muito tocante, porque mostra que a privacidade não é só sobre você esconder as coisas. Ah, eu não tenho uma coisa de... Privacidade também é isso, né? É o filho querer falar com o pai ou com a mãe, porque acha que o pai ou a mãe é mais sensível para aquele assunto e não quer machucar o outro. Não tem nada de errado nisso, né? Em você querer conversar com uma pessoa ou com outra pessoa. Isso, né, não é, ah, você está agindo de uma maneira errada. Foi uma escolha da filha. E, e nós fazemos essas escolhas o tempo inteiro, né? De com quem nós falamos, não só com pai, com mãe, mas com irmãos, com primos, com parentes, com amigos. Isso é da vida. Então, eu acho que essa cena do filme mostra que privacidade não é só sobre o que o que esconder, né? Assim, esconder no sentido de errado, né? É sobre escolhas também. Então, acho que bom, né, Isabela? Que bom, ainda bem. Então, eu acho que esse filme é um filme muito interessante para fazer a gente pensar, né, que privacidade é algo muito importante, porque eu venho falando sobre isso há muitos anos, e a grande dificuldade de conversar sobre esses assuntos com os meus alunos, com pessoas em geral, é falar: ah, mas qual o problema? Eu não tenho nada a esconder. Eu falo, mas tem, porque todo mundo tem, e não porque faz coisa errada. Porque a privacidade faz parte da nossa intimidade, né? Quer dizer, a intimidade é um aspecto da privacidade, todo mundo tem alguma coisa. Acho que uma vez eu cheguei para um aluno em sala de aula, ele falou, ah, mas eu não tenho nada a esconder. Eu falei, então tá bom. Tá com o seu celular aí? Abre o seu celular, pega aí. Entra no WhatsApp. Agora lê suas mensagens. Aí ele, não, mas aí eu vou ler a mensagem dos outros e ter a privacidade dos outros. Não, não, lê só as suas. Lê só as suas. Ele, ah, professor, não, não vai dar não. Eu falei, tá vendo? Então, claro que você tem alguma coisa a esconder, não por fazer errado, mas porque a privacidade é um valor, né? Que talvez a gente não reconheça o tempo inteiro, mas ela existe. E aí, pois é, né, Isabela? Senha de banco, né? Como é que vai sair por aí dando senha de banco para todo mundo? Não dá. Então, existe um risco, né, da proteção de dados, né, com algumas histórias que vocês certamente conhecem. Software Google detecta câncer com mais precisão que médicos. É, é claro, né, a inteligência artificial é treinada para fazer algumas coisas bem. E aí, o que o Google faz com essa informação? Ana Paula aqui tendo uma previsão do que eu vou falar. É isso mesmo. Né? O caso da Target, que eu vou mencionar, empresas usarem contra nós. E é isso, né? Assim, o que o Google vai fazer com essa informação, se ele detecta câncer melhor do que médicos? Aqui, a história que a Ana Paula acabou de mencionar, da Target, né? Uma menina mudou o padrão de consumo e a Target identificou que ela estava grávida. Mandou para casa dela uma mala direta, né, com sugestão de compra de produtos para recém-nascidos. O pai pegou aquela informação, foi na Target, revoltado, e falou: olha, minha filha tem 16 anos, como é que vocês ficam mandando esse tipo de produto para ela, né, incentivando a minha filha a engravidar? Quando ele volta para casa, muito orgulhoso do que fez, fala para a filha: fui lá e briguei com a Target. Ela diz: então, precisamos conversar, porque ela, de fato, estava grávida, e a Target descobriu isso antes do pai. Né? Então, por conta de uma análise de padrão, né? O padrão de consumo. Vejam só isso, né? Como Vitor Drummond, mas, Isabela, eu não estava preparado para isso, de ter Vitor Drummond aqui me Não tem nem assistindo. roupa para estar numa aula com o Vitor Drummond, não, gente. Eu vou ter que. Peraí, Exatamente. botar Se o eu meu soubesse, batom aqui. tinha me arrumado melhor se eu soubesse que o Vitor Drummond ia estar aqui me assistindo. Sabe, eu teria preparado uns Ele slides para... fala que você é melhor do que ele. Já me disse Até isso aí. parece. Se não, teria colocado até uns GIFs animados, umas coisas mais visuais aqui na minha aula. Mas, poxa, Vitor, super, super obrigado por estar aqui. E aí, é com base, né, nessas questões de
É com base nessas questões de algoritmo, né? Inteligência artificial, meus caros, é algoritmo, mais machine learning, mais big data, né? São essas coisas que movem a inteligência artificial. E aí, qual é a ética do futuro da inteligência artificial e de algoritmo, né? A gente está falando de inteligência artificial e algoritmo porque as coisas estão muito conectadas. Facebook se desculpa por experimentos psicológicos nos seus usuários, né? Isso tem alguns anos e o Facebook achou que era uma boa ideia fazer experimentos psicológicos, né, nos usuários sem avisá-los. Gente, isso pode ter consequências muito nefastas, né? Vocês viram? Gente, Isabela botou batom mesmo, Isabela. Se eu tivesse uns minutos, eu também trocaria de blusa, tá? Para ficar mais elegante. Mas vocês viram ontem, né, no TikTok, que coisa horrível, né? O menino de 16 anos que se matou porque sofreu bullying. Era um menino, é uma coisa horrível. Essa é uma história horrorosa. Um menino de 16 anos, no Rio Grande do Norte, que estava brincando com um amigo dele de dar um beijo assim no rosto. Eu não vi o vídeo, vi umas fotos só. E aí ele começou a ser massacrado com o discurso homofóbico, assim, massacrado. E ele disse, gente, eu não sou gay, eu sou heterossexual. Tudo bem, né? Não é isso que está em questão, mas eu, por acaso, sou heterossexual. Peço desculpas, né? O que já é uma coisa meio estranha, né? Você tem que pedir desculpas porque acharam que você era gay. E aí foi tanta pressão que ele se matou. O menino se matou com 16 anos. E isso foi assim falado muito ontem aí pela internet. Então, né, esse tipo de... né, a internet, nós sabemos disso, né? Não é novidade para ninguém. Né? Essas redes impõem muitas pressões diferentes nos seus usuários, né? E um menino jovem como esse talvez tenha ainda mais dificuldade de lidar com isso. Então, tudo que eu não quero é o Facebook ou qualquer outra rede social fazendo experimentos psicológicos nos usuários sem consentimento e sem a ciência das pessoas, né? Como do segundo vídeo que ele pede desculpas, que era brincadeira, estava com medo de saber disso. Ó, a Sheila viu os vídeos, né? Então a Sheila sabe aqui do que eu estou falando. A inteligência artificial acaba tomando também, né, parte de uma série de tarefas mecânicas, inclusive no direito, né? Com robôs, o escritório atua em mais de 360 mil processos com 420 advogados. Isso nos leva a uma discussão muito bem conduzida, eu gosto, pelo menos, tem gente que não gosta, mas eu gosto, do Harari, né, do Yuval Noah Harari, no livro dele Homo Deus, que é como é que a gente vai lidar com uma tomada de empregos por inteligência artificial. Como isso vai ser. E aí eu recomendo mais uma recomendação de uma série muito interessante, muito deprimente, gente. Não sei se é o momento para a gente ficar vendo isso, né, ainda na pandemia, que é Years and Years, uma série inglesa com Emma Thompson. Muito boa. Ela começa em 2019, é uma série de 2018. Começa em 2019 até, acho que, 2034. Ela não previu a pandemia, mas muitas das coisas que ela prevê são críveis, né? São passíveis de virarem realidade. E, inclusive, essa questão, né, da tomada dos empregos por inteligência artificial. É um ponto que fica em aberto. Né? E aí, a gente sempre viu a inteligência artificial como algo que faz uma coisa bem, mas não todas as coisas bem. Mas essa coisa bem que ela faz, às vezes, é uma coisa muito sofisticada, como análise de contrato, porque a gente associa análise de contrato a uma habilidade muito humana, né? Que é a de compreensão do texto, a compreensão semântica. E aqui, pelo menos para essa matéria, né, o algoritmo venceu 20 advogados na análise de um contrato de confidencialidade, que a inteligência artificial conseguiu ler o contrato, compreender o contrato em segundos, enquanto que os humanos, né, um advogado, por melhor que seja, por mais experiente, por mais treinado que seja, não conseguiria ler e entender um contrato em segundos. Por outro lado, né, a inteligência artificial pode
pode corrigir algumas coisas que nós fazemos e que não deveríamos fazer desse jeito, né? Juízes são mais clementes após as refeições. Eu super entendo, gente. Assim, eu com fome não sou a melhor companhia. Tento almoçar cedo para ficar agradável a maior parte do tempo. Mas se eu tenho que almoçar, gente, se eu tiver que almoçar às 2 da tarde, me encontrem depois do almoço. Não me encontrem à 1h30, porque não vai ser tão bom assim. Mas um juiz não pode estar sujeito, quer dizer, não o juiz, né? As pessoas que vão ter suas ações julgadas não podem estar sujeitas a esse tipo de idiosincrasia, né, que é do juiz. "Ah, não, agora eu estou de bom humor, sou muito mais condescendente e generoso nas minhas análises, agora eu estou com fome, estou de péssimo humor, vou condenar todo mundo, não vou acatar nenhum habeas corpus", né. Não tem cabimento isso. Então, talvez aqui a inteligência artificial pudesse ajudar a corrigir esses erros, que são erros relacionados a momentos psicológicos, né, humanos, por questões internas ou externas. Ana Paula, eu também. De manhã, assim, ainda bem que a Isabela me convidou para falar às 9, porque às 8 já seria, assim, eu já teria muito mais dificuldade. Se às 9 é o meu limite para conseguir falar alguma coisa que seja minimamente inteligente e interessante. Eu Vitor, então, estou igual a você. E, finalmente, antes da gente falar de Netflix, né, e de algoritmo na criação de conteúdo intelectual, existe um estudo. Eu até estava todo ano eu participo de um evento na Universidade de Genebra, e parece que esse estudo aqui da ProPublica não foi criticado, não é propriamente o estudo mais fidedigno sobre o que eu vou falar, mas o que eu quero mostrar não é o estudo, é o problema. O problema é de um software chamado Compass, que analisava o perfil de ex-detentos nos Estados Unidos para dizer qual a chance desse ex-detento voltar a cometer um crime. Ou seja, a gente sai de inteligência artificial e vai para a Minority Report. E o problema é que o software, consistentemente, aqui nós temos, né, um homem branco e um homem negro, achava que as pessoas negras tinham mais chance de cometer o crime depois que saíam da cadeia. Então nós temos aqui o perfil do homem branco, dizendo que o risco era baixo, só que ele voltou a cometer um crime, e aqui o do homem negro, dizendo que o risco era 10, risco alto, e ele não voltou a cometer crime nenhum. Então, né, e parece, pelo que eu li do estudo, talvez seja melhor não olhar o ProPublica, já que nesse ano, né, criticaram o estudo da ProPublica, mas se vocês forem ver o estudo, vocês vão ver que era uma constante, pelo menos assim foi reportado. Então, nós temos também que lembrar, né, isso tem no outro documentário da Netflix, né, que fala sobre algoritmo e viés racial, porque, claro, a gente tem que, né, estar atento a quem programa os softwares, né? Quem está, quais são as pessoas que estão programando os softwares. E a gente vê, nos últimos anos, uma série de problemas que, se não corrigidos, vão perpetuar um racismo estrutural, sistêmico, que nós temos. Softwares que não reconhecem o rosto de pessoas negras, softwares que não reconhecem o rosto de pessoas asiáticas, porque muitas vezes são programados por homens brancos, norte-americanos ou europeus. Então, temos que estar muito atentos a isso para que o nosso futuro breve, né, ou a médio prazo, não replique, não agrave ainda mais a desigualdade, né, e o racismo que a gente testemunha no mundo físico, né, por assim dizer. Mas agora, a Sheila também dando aqui mais uma. Gisela falando, né, a Sheila dando outros dados, né, sobre isso. Agora vamos olhar para o algoritmo
mas mesmo relacionado à questão da criação intelectual e streaming e Netflix, né? Eu tenho pós-graduação em cinema documentário, eu adoro cinema documentário, e o coordenador da pós-graduação era o Eduardo Escorel, né, que é um ótimo documentarista, e ele disse uma vez uma frase na aula, que eu acho uma frase sensacional: cinema é uma indústria de protótipos. E o que ele queria dizer com isso é que não importa quão talentoso ou quão experiente seja um diretor de cinema. Toda vez que ele faz um filme pela primeira vez. Toda vez que ele faz um filme, ele não tem a garantia de que aquele filme vai ser um sucesso. E eu posso trazer alguns exemplos aqui para vocês. Carolina, foi lá na FGV. É uma pós-graduação que eu super recomendo. Acho que foi super, super legal mesmo. Aqui nós temos Michael Cimino, que venceu o Oscar de melhor diretor em 78 por O Franco Atirador. Venceu filme e direção em 78. E aí, claro, né, se tornou um queridinho de Hollywood, né? Acabou de vencer o Oscar, passa a ter a possibilidade de dirigir o filme que quiser. E aí ele faz o Portal do Paraíso. 2 anos depois, o filme é um fracasso retumbante, talvez um dos maiores da história do cinema, quebra a Universal e dá um prejuízo de 120 milhões de dólares, isso 40 anos atrás, né? 120 milhões de dólares 40 anos atrás vale muito mais do que hoje. Tubarão. Steven Spielberg, filme de 75, filme que lança o Steven Spielberg, concorre ao Oscar de melhor filme e que é considerado, assim, o primeiro blockbuster, né, com esse nome. Ele é anterior à Guerra nas Estrelas, que é de 2 anos depois. Apesar disso, Steven Spielberg, alguns anos mais tarde, faz 1941, uma comédia que ninguém viu, porque foi um fracasso enorme. A maioria das pessoas, inclusive, nem sabe que esse filme existe. Eu adoro Steven Spielberg, vejo todos os filmes dele que eu posso. Esse, por exemplo, eu nunca vi. É até difícil de encontrar. Oliver Stone, Oscar de melhor filme e melhor direção, anos 80. Em 86, por Platão. Depois, mais um Oscar de melhor direção por Nascido em 4 de Julho, em 89. E aí, eu acho que em 93, mais ou menos, ele faz Alexandre. Uma bomba, um filme horrível sobre, né, Alexandre o Grande, fracasso enorme. Então não adianta ele ter 2 Oscars na lareira se, né, isso não é garantia de sucesso. Ó, o Aldo gostou de 1941. Que bom, Aldo! Alguém viu esse filme. Nunca ninguém tinha me falado que tinha visto esse filme. O filme foi um fracasso. A questão não é nem se o filme é bom ou se é ruim. Eu realmente não sei se o filme é bom. A questão é que ele foi um fracasso, né? Talvez injustamente, eu nunca vi, mas eu nunca vi também ninguém dizer assim que o filme era ruim, né? Mas o filme foi um fracasso de bilheteria. Até que entra na história House of Cards. Né, filme da Netflix, e a Netflix consegue fazer House of Cards de uma maneira planejada e que fez o filme, a série, né, alcançar enorme sucesso. Sabe-se, gente, tudo que eu vou falar agora está neste livro aqui. Streaming, Sharing, Stealing, tá? Que é um livro publicado pelo MIT Media Press. Então, as informações que eu vou mostrar para vocês sobre House of Cards, os dados que eu vou trazer para vocês, eu tirei daqui, né? Então, Big Data e o Futuro do Entretenimento é um livro muito interessante que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. A informação, né, que o livro nos traz é que um piloto de série americana, eu posso colocar o nome aqui. Deixa eu colocar só no finalzinho, eu não vou esquecer não, tá, Ana? Porque está aqui comigo, só para não parar. Agora, mas no final, enquanto a gente estiver conversando, eu escrevo aqui. Um piloto de uma série custa de 5 a 6 milhões de dólares para ser feito. E aí, por ano, são gastos 800 milhões de dólares, né, dinheiro desperdiçado em séries que não são levadas adiante. Só que a Netflix, vocês talvez saibam disso, antes de ser uma plataforma de streaming, era uma locadora de vídeo, que enviava, inclusive, os filmes pelo correio.
Então a Netflix já tinha uma base de dados que indicava que fãs do Kevin Spacey eram muito fiéis ao Kevin Spacey, assim como fãs do David Fincher. E quem via filmes do David Fincher via 80%. 80% de quem viu o filme via o filme até o final. Então tinha uma retenção ali de público, né, muito, muito grande. Então a Netflix sabia também que uma série inglesa chamada The House of Cards era uma série muito bem sucedida. De modo que, por que não, refilmar The House of Cards com o David Fincher dirigindo e o Kevin Spacey como ator principal. E aí, em vez de gravar um episódio, a Netflix grava 26 episódios, 2 temporadas inteiras, e gasta 100 milhões de dólares. Gente, todo mundo sabe, né? House of Cards foi um sucesso, não há dúvidas disso. Olhando para trás, de agora para trás, é muito fácil entender essa decisão. Mas vejam isso 10 anos atrás. Não é trivial. É uma aposta de eu tenho acesso aos dados dos meus usuários e, com base nesses dados, eu vou tomar a decisão de gravar 26 episódios de uma vez, gastando 100 milhões de dólares. E isso se mostra, agora nós sabemos, uma decisão correta. Como consequência disso, é pela primeira vez a gente tem acesso a todos esses episódios de uma vez só, né? Pelo menos é a primeira série que se torna famosa por isso. Então você vai ver conteúdo sem comercial, você vai poder fazer o que se chama de maratona, né? Que não era possível antes. Cada episódio tem liberdade de duração, porque todo episódio dos Simpsons tem 22 minutos, porque tem que caber na grade da Fox. Mas os episódios de séries da Netflix podem ter a duração que quiserem. E você pode colocar também cenas muito polêmicas, como a cena do primeiro episódio que o Kevin Spacey estrangula um cachorro com as mãos. E você pode falar, nossa, que horror, né? Cheguei cansado do trabalho, não quero ver isso. Você não vai cancelar sua conta na Netflix. Você vai mudar apenas de programa. Você vai deixar de ver House of Cards e vai ver alguma outra coisa que você repute mais adequada àquele seu momento do dia. Então, Roberta, você tem toda a razão. Eu vou falar também sobre o modelo de divulgação dos... Não, você tem razão, né? Rua e tudo, mas eu vou mostrar algumas outras estratégias que eles fazem que eu acho muito interessante compartilhar com vocês. Então, você passa a ter uma ousadia maior no conteúdo que você faz, porque você pode colocar violência, sexo, nudez, drogas, aborto, qualquer coisa que você queira e que seja socialmente polêmica, porque se as pessoas não quiserem ver aquilo, elas não vão, provavelmente, cancelar a conta da Netflix. Elas vão deixar de ver aquele episódio, aquela série, aquele filme, e vão ver outra coisa na Netflix. Além disso, eles conseguem fazer trailers que sejam trailers e cartazes que sejam direcionados para determinados públicos. Então, se eles identificam que você gosta do David Fincher, o material promocional vai enfatizar a direção dele. Se eles identificam que você gosta do Kevin Spacey, o material vai enfatizar a atuação dele. E se você gosta da Robin Wright ou de personagens femininas fortes, o material promocional vai enfatizar a presença dela na série. Então, é uma forma, né, muito eficiente de você promover um conteúdo, porque isso certamente já aconteceu com cada um de nós, né? De nós estarmos no cinema e aí passa um trailer e você achou horrível, assim, Deus me livre de ver esse filme. E a pessoa do seu lado fala, ai, que filme lindo, né? Tô morrendo de vontade de ver. Por quê? Porque o trailer é igual para duas pessoas diferentes. Talvez, né, se o trailer fosse diferente, talvez agradasse as duas pessoas. Então, eles fazem
Pois é, Carolina, eu vou mostrar um estudo aqui que mostra como eles pensam a promoção a partir do gosto do usuário, né? Isso é muito interessante. Como consequência, existe uma diminuição de cópias ilegais, porque ninguém vai baixar um filme da Netflix para vender num camelô, né, num DVD, porque a conta já é suficientemente barata e não vai valer a pena. Você vai... Imagina o trabalho de baixar todas as temporadas de House of Cards, né, que eu acho que são 5 ou 6, colocar em DVD e vender na rua. Por quanto vai vender? Vai vender por R$ 20? Será que não vale a pena pagar 35, eu acho, né? 34, que está agora, e ter acesso a todo o conteúdo? Você vai pagar R$ 20 por isso? Você vai vender por menos de R$ 20? Será que alguém vai comprar? Será que vale a pena? Então, diminui, né, cópia ilegal. A cópia ilegal quase não tem valor, porque a plataforma é fácil de usar e oferece menos riscos. Então, há, de fato, eu vou mostrar para vocês aqui um dado, uma migração de acesso a conteúdo ilícito para acesso a conteúdo lícito via plataforma de streaming. Né, nem tem mais DVD, né, Isabela? As pessoas agora veem tudo streaming mesmo. Sim, o problema é gato net, sem dúvida, né? É você fazer o uso sem pagar. E aí as vantagens vão ser nova forma de liberar um projeto, né? Eu banco logo 2 temporadas de uma vez, em vez de fazer um piloto, de distribuir esse conteúdo, né, que eu libero, né, tudo de uma vez, de promover o conteúdo por meio de cartazes que sejam voltados para públicos diferentes, de desenvolver o conteúdo porque eu tenho mais tempo, né? O tempo é ilimitado, eu não estou preso às grades horárias da televisão, de competir contra a pirataria e contra cópias ilegais, mais liberdade para os roteiristas, porque todo tipo de situação que na televisão não pegaria muito bem, né? Que sejam situações mais polêmicas podem constar das séries, em forma economicamente eficiente de monetizar esse conteúdo. Então, tem aqui o nome do livro, né? Eu vi que alguém já colocou, mas Streaming, Sharing, Stealing. Temos aqui o nome do livro. Existe um relatório da Netflix que eu acho muito interessante. Tem pelo menos um dado aqui que eu acho fascinante. Esse relatório está na internet, obviamente, né? Quem quiser ver. E ele conta algumas coisas importantes. Em 2006, a Netflix faz um concurso para escolher um software de recomendação de filme. E em 2009, eles pagam 1 milhão, escolhem um software, e o software é o mesmo até hoje, gente, com algumas modificações, claro. Esse software recomenda 80% do conteúdo da Netflix. Ela estima que os algoritmos economizam US$ 1 bilhão por ano em retenção de cliente. E o dado que eu acho mais interessante é esse daqui. Deixa eu perguntar para vocês antes. Queria que vocês colocassem aqui no chat. É super rapidinho. Vocês estão lá, sexta-noite, decidindo o que ver na Netflix. Aí vocês veem aqueles montes de, né? Tem isso, ninguém consegue chegar a uma conclusão, né? Tem essa série, tem esse filme, olha, um filme novo. Vou ver isso aqui. E dá play. Você vê um pouco, mas já não gostei, não quero. Não quero mais ver. Em média, quanto tempo um usuário da Netflix vê um filme ou um episódio antes de desistir? Quanto tempo? 5 minutos, 12 minutos, 10 minutos, 8. Vocês estão todos assim numa margem muito... Carolina apressada. Carolina mega apressada, 1 minuto. Impaciente. Fernanda, por outro lado, não desiste fácil. Gente, eu acho estarrecedora essa informação. 60 segundos. A Carolina é a média. 60 a 90 segundos. Gente, viva a ansiedade, né?
por que que eu vou insistir se no primeiro minuto não me agradou? Vocês conseguem perceber que essa informação é fundamental? Porque isso obriga os roteiristas a nocautear o espectador no primeiro minuto. Porque se ele não nocautear o espectador no primeiro minuto, existe uma chance razoável do espectador desistir de ver aquilo. Então, essa informação eu acho fascinante, porque isso, gente, vamos pensar antes da Netflix, anos 90. Lá vou eu com as minhas histórias. Eu ia numa locadora de vídeo, alugava o vídeo. Quando eu devolvia, se não tivesse rebobinado a fita, eu pagava a multa. Todo mundo sabe disso. Mas, se eu vi o filme e rebobinei a fita, nem a locadora, nem o estúdio de cinema sabem se eu vi inteiro, se eu nem vi, aluguei, deixei lá em casa e não deu tempo, eu não vi. A Netflix sabe, inclusive, em qual momento você desistiu de ver o filme. E ela sabe, porque ela tem esse Big Data, ela percebe que 70% das pessoas que desistiram de ver um filme desistiram naquele momento, naquela cena, tem um problema de narrativa ali. Tem um problema de estruturação da história. Porque naquele momento as pessoas passaram a achar a história desinteressante. Isso ajuda na criação do conteúdo. Agora, isso leva a um monte de problema, né? O primeiro é: será que nós vamos passar a ter uma sociedade em que os conteúdos são mais uniformes, porque eles vão ser criados a partir das informações fornecidas por algoritmos? É possível. Onde é que ficam os filmes? Já está, né, Bruna? Eu concordo com você. Ana Paula acha que não. Onde é que ficam os filmes de autor? Onde é que ficam os filmes mais a diversidade? Onde é que ficam as coisas mais ousadas, mais diferentes? Né? Será que elas vão perder terreno para isso? Né? É uma questão com a qual a gente vai ter que lidar, porque se Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney, se todo esse agora todas têm acesso a essas informações. Quem viu o que, onde parou, se todas se pautarem pelos mesmos princípios, todo filme começa com um soco na cara no primeiro minuto, né? Um soco na sua cara, né? De quem está assistindo, para poder atrair sua atenção. Isso vai ser na Netflix, na HBO, vai ser assim em todos os lugares. Então, como que a gente vai lidar com isso, né? E aí, a Netflix tem uma série de estratégias para entender, né, o que você vê e oferecer as coisas para você. A nota que você dá, as buscas que você faz, a data em que você assistiu, em que aparelho você assistiu, a natureza do show, do filme, né, do vídeo que você assistiu, quando o programa foi pausado, olha como é que eles levam isso em conta. Se você reviu partes do programa e se você pulou os créditos. Não sei por que eles se preocupam com isso, porque eu acho que todo mundo pula os créditos, já não tem nenhuma pessoa que não pule os créditos, todo mundo acaba fazendo isso. Antes da gente ir para o meu último ponto, que aqui, né, se somos livres para decidir, lembrar para vocês que quando as pessoas da Netflix usam esses dados para criar House of Cards e para criar Stranger Things, por exemplo, que também foi uma série criada com base em algoritmo, gente, nós estamos falando de obras criadas por seres humanos, tá bom? Então, aqui existe uma inteligência artificial que contribui com elementos para a criação da obra por seres humanos. O titular dessas obras são os seres humanos, né? Quer dizer, os autores são os seres humanos. A gente até poderia, algum outro dia, eu estou vendo que tem alguma pergunta. O chat está animado, eu não estou conseguindo acompanhar. Mas daqui a pouco eu volto lá. A gente até pode um dia falar sobre, né, criação intelectual, inteligência artificial, mas nesse caso, a inteligência artificial está sendo usada como uma ferramenta para a coleta de dados para que humanos criem obras. Aqui não existe qualquer relação com a criação da obra por inteligência artificial, tá bom? Então, não há direito,
será que o direito autoral é da inteligência artificial? Não, não tem. Aqui, a inteligência artificial é uma ferramenta. Eu coleto os dados pela inteligência artificial e aí, com esses dados, um ser humano cria a obra. Então, não há qualquer possibilidade, nesse caso aqui, de a inteligência artificial da Netflix ser a titular de direito autoral, porque isso não faz sentido. Todo o processo criativo é humano, levando em conta dados retirados, né, da plataforma por inteligência artificial. Somos livres para decidir? Isso aqui é um outro texto, né, que eu recomendo, cuja leitura eu recomendo a vocês, que explica os algoritmos, né, e como os algoritmos são usados para manter você ali, né, acessando. Aliás, lembrei de uma coisa para contar para vocês. Uns anos atrás, talvez vocês tenham visto isso, eu achei uma atitude muito interessante. Esse caso ficou famoso, não sei se é verdade, mas se não é verdade, é um bom caso. Uma pessoa que estava vendo Netflix sem parar, assim, ininterruptamente, viu? Eu nem lembro qual era a série, The Office, sei lá qual era a série. Mas viu assim, sem parar, sem parar, sem parar. A ponto de a Netflix, alguém da Netflix, mandar uma mensagem para a pessoa falando: está tudo bem, porque você não para de ver filme. E a pessoa, de fato, estava desempregada e estava se sentindo infeliz, estava vendo o filme porque estava infeliz, um tipo de fuga. E essa pessoa, então, postou isso nas redes sociais, dizendo: me senti, de alguma forma, acolhido, né? Alguém prestou atenção, né? Isso, claro, só é possível com um algoritmo que vai identificar um uso ininterrupto, né, de Netflix, etc. Então, é uma história interessante, né, para gente pensar também, né, em que medida esse tipo de coisa é justo, é lícito, é correto, né? Mas nesse caso resultou numa história aparentemente, eu também acho que continua bizarro. Mas enfim, eu acho que é uma história que pode nos fazer pensar. Segundo essa análise, né, que eu compartilhei aqui com vocês, você tem maior probabilidade de ver o que está à esquerda, nessa faixa amarela, de cima para baixo, mais do que as faixas horizontais em azul. Então, a Netflix vai recomendar para você aquilo que ela acha que você realmente vai querer ver, vai estar à esquerda. Né? Nós lemos da esquerda para a direita, nós escrevemos da esquerda para a direita, o nosso olhar é condicionado, né, a olhar da esquerda para a direita. Tudo. Né? Então, vai estar ali. Sim, Vitor, acho que sim, né? Porque, né, os árabes, eu acho que leem da direita para a esquerda, né? Em várias outras línguas, né? O hebraico você lê da direita para a esquerda, árabes, judeus, então, acho que isso aqui para a gente, né? Ocidentais, nós lemos da esquerda para a direita, então imagino que essa seja a lógica, né? Que à esquerda estão os vídeos que mais provavelmente nós vamos querer ver. A Netflix usa um sistema de ficar mostrando vários cartazes, mostra 2 para públicos diferentes, e vê qual deles prevalece. E ela tenta mais 2, e tenta mais 2, até que um prevalece como sendo aquele que foi mais bem sucedido. Aqui vocês veem, né, Stranger Things, que se valeu muito de algoritmo, de Big Data, né, para a série ser criada. Ela identifica que a Isabela é uma jovem apaixonada por filmes românticos, talvez ela apresente para a Isabela o cartaz dos adolescentes ali, né, o oitavo, né, o do meio lá na última fila. Ela acha que a Isabela é uma... Você quer o sexto, né? Anos 80, né, Isabela? Caçadores de Fantasma. Pois é, se ela identifica que a Isabela é uma jovem que não viveu nos anos 80, mas que tem uma nostalgia daquilo que ela não viveu, ela vai apresentar algum cartaz anos 80. Ou, se a Isabela gosta de filme de terror, talvez o último, né? Ou talvez o sétimo ali, né? Com o nariz sangrando. Então, dependendo de como você identifica a pessoa,
você vai mostrar um cartaz diferente. E o Vitor é um fã da Uma Thurman, o cartaz de Pulp Fiction é aquele em que ela aparece. Se o Vitor é um fã do John Travolta, né, porque ele assistiu lá os filmes do John Travolta, o filme, o cartaz é o cartaz do John Travolta. Vitor, eu acho que você é fã dos dois, não é não? Ou você é mais fã da Uma Thurman? Eu acho que os dois são incríveis, mas eu gosto mais da Uma Thurman, para falar a verdade. E aqui, né, eu também gosto mais da Uma Thurman do Tarantino. Tarantino é incrível, né? O Tarantino é maravilhoso. E aqui nós temos cartazes por países. Então, também o que vale num país não vale para outro país, né? Depende do país para você ver um cartaz funcionar melhor. Então, a Netflix também vai fazer esses experimentos por localidades, né? Por espaços geográficos. E, claro, né, a Netflix vai levar uma série, ela vai criar um padrão, né? Eu estou falando de Netflix porque ela é a mais antiga, é ela que cria esse padrão. E vai levar ao Dishflix, que é um Netflix de filme indiano, aí tudo vira Flix, né? Netflix dos jogos, o Kindle Unlimited, que é um Netflix de livros, Spotify, que é a mesma lógica para música. Então, nós temos aqui uma, um, um, um padrão que muda a nossa forma de acessar filme, né? A gente está falando de filme agora, muda a nossa forma de acessar filme. Quando comparado aos anos 80, vou fazer minha última referência histórica, mas eu moro em frente a uma loja americana que, em sua encarnação anterior, era uma loja do Blockbuster. E quando o Titanic foi lançado em vídeo, lá havia, eu contei, 50 cópias VHS, aquelas duplas de Titanic. E eu me lembro de entrar. Eu nem era sócio dessa Blockbuster, não. Eu ia lá mais para ficar vendo mesmo as novidades, né? E aí eu me lembro de entrar lá e um dia as 50 cópias estavam alugadas. 50 cópias. Então o que você fazia? Você deixava seu nome no estabelecimento e quando uma cópia chegava, ligavam para sua casa, para o seu telefone fixo. E você ia lá correndo, meia hora que eu vou guardar o filme para você. Você ia lá correndo e pegava o filme. Porque a gente vivia num momento de escassez, né? Escassez de cópias, rivalidade de cópias. O que a Netflix faz, e o Spotify faz também, é mudar a lógica do nosso consumo. Nós não nos importamos mais com cópias. Nós nem queremos mais ter cópias. A lógica do direito autoral muda de uma lógica de cópia para uma lógica de acesso. O direito autoral foi todo construído aí nos últimos 300 anos, ou nos últimos 150 anos, se a gente pensar da Convenção de Berna para cá, tendo por base uma ideia de cópia, de acesso à cópia. E essa ideia de acesso à cópia acabou. Nós, hoje, temos, né, bases de dados, bancos de dados, que nós pagamos para acessar. Isso gera também um outro problema, e aí fica a recomendação do livro da Lívia Leal, que é Herança Digital, que e os livros que eu compro no Kindle e que não são meus, porque ali é uma licença de uso, mas eu baixei para o meu Kindle. O que a gente faz com isso, né? Como é que a gente lida com essa herança digital, né? De cópias que eu baixei e que pelos termos de uso não são minhas. A minha última informação, sem dúvida, Lana, né? Ficou cool ter Spotify ou Netflix. E porque também, né, como disse a Isabela, se você quiser ver filme hoje em dia, como você vê? Né? Se você não tiver uma assinatura dessas, como você vê? Não tem mais DVD. Né? É muito raro você achar um lugar, né, onde você possa alugar DVD. Ainda uma informação tirada do livro, do Streaming, Sharing, Stealing, essa daqui. Em 2011, a Netflix respondia por cerca de 20% da banda larga dos Estados Unidos no horário nobre. E o BitTorrent, nessa tecnologia para baixar arquivos, também respondia a 20%. Em 2015,
Netflix, gente, 2015, né? Hoje em dia, se a gente pegar todas as plataformas, porque em 2015 era mais Netflix, mas se nós pegarmos Netflix, HBO e Amazon Prime, Disney, né? E todas, imagina, né? O percentual, quão grande não é, deve ser uns 50%, talvez mais. Netflix era 36%, né? Um terço da banda era consumido com a Netflix, e BitTorrent 6%. O BitTorrent nunca vai chegar a zero, porque sempre vai ter alguém querendo ver um filme finlandês que não passa em lugar nenhum, que não tem onde ver, que você vai ter que baixar na internet, porque não tem outra forma de encontrar. Mas isso mostra como, de fato, né, o oferecimento, a oferta de uma plataforma lícita, com um conteúdo bom, né, mas, sobretudo, com um valor baixo, é capaz de direcionar as pessoas para um acesso lícito das obras, né? Por isso que, há muitos anos, a gente vem dizendo que pirataria ou cópia privada não são uma questão essencialmente jurídica, são uma questão essencialmente econômica, embora tenha um aspecto jurídico ali. Só que, e eu encerro aqui, o surgimento de competidores da Netflix empurra de novo consumidores para a pirataria. Por quê? Enquanto havia só Netflix, todo mundo assinava Netflix. Todo mundo assinava Netflix, beleza, todo mundo tem acesso aos mesmos conteúdos, todo mundo vê as mesmas coisas, todo mundo compartilha os mesmos gostos e todo mundo comenta as mesmas coisas. Agora, quando você tem Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney e sei lá mais o quê, você vai assinar todas essas plataformas? Vai assinar tudo? Vai assinar em todos? Você vai assinar todas as plataformas que existem? É muito improvável isso. Por isso que essa notícia aqui diz que tem empurrado as pessoas de volta a uma cópia não autorizada, né? Então, temos que ficar atentos a isso, porque quando eu assino Netflix, né, mas sei que na HBO tem um filme que eu quero ver, uma série que eu quero ver, e eu já assino 3 outras plataformas, mas não a HBO, como é que eu faço, né, para ter acesso a isso? Né, muitas pessoas vão apelar para cópias não autorizadas. Gente, é isso, assim, 10h14, eu acho que talvez ainda tenha algumas perguntas que possam ser respondidas, mas terminei aqui dentro do horário. Obrigado a todo mundo, né, que ficou aqui atento a essa conversa. Tem como não ficar atento à tua conversa, Sérgio? Imagina, obrigado, Isabela. A gente faz aqui o que pode. Olha só, tenho certeza que você encantou 107 pessoas hoje. Opa, tá cheia a casa, hein? Bombou, bombou. Então, alguém tem alguma pergunta? Um monte de obrigado, show, amei. Tô vendo aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Fico feliz. Fico feliz mesmo que tenha sido útil. É um Ó, o assunto Vitor. tão legal, né? Oi? É um assunto tão legal. É. E que afeta a gente, né? Sim. No dia a dia. Não, com relação. O Vitor tem uma pergunta. Bom dia, pessoal. Ô, Isabela, um beijo, Vitor. querida. Sérgio, meu lindo, adorei te ver. Que Maravilhoso, bom. craque. Adorei, sempre aprendendo, sempre aproveitando cada coisa que você fala. Quero dar um beijo para todo mundo. Primeiro dia que eu estou podendo aqui assistir, um monte de gente conhecida, Jaqueline, Ana Paula, além de você e a Carolina. Estou vendo aqui as janelinhas. Um beijo, pessoal. Eu queria te fazer assim, sei lá, duas provocações de reflexão assim. Claro. Uma em cima da última coisa que você falou para mim, que é fundamental e que acho que talvez muita gente na nossa área não perceba, nem só no autoral, mas na propriedade intelectual e nessa lógica. Você falou muito corretamente sobre a questão da cópia. Existe um total quebra de paradigma, porque o direito de autor, quando ele vai desde o seu surgimento embrionário até pouquíssimo tempo atrás, a cópia era o objeto de fetiche, mas de valor econômico, né? Sim. Hoje ele é menos de valor econômico algumas vezes, é mais de fetiche, não sabemos aí como é que vai ser isso, né? Pode-se comprar um livro digital, mas você quer tocar o livro e tal, por exemplo, né? E aí temos os saudosistas dos LPs e tudo mais. Mas o fato é que
desde o início até hoje, existe um elemento que impacta muito na questão autoral, mais do que somente do ponto de vista da indústria. Quando a reprodução surge como elemento técnico, ela possibilita algo que não é trazido muito para a nossa reflexão filosófica, que não é o ato em si do objeto, é a multiplicidade de acesso às obras. Sim, sem dúvida. Sem A dúvida. reprodução permite que muito mais gente tenha acesso, a alfabetização humana vai melhorando, enfim, todo aquele efeito positivo desde o primeiro best-seller, que era o Lutero, né, no século XVI. O que acontece hoje? E eu queria saber a sua opinião sobre esse primeiro ponto. Hoje, por mais que a gente não tenha a cópia, e aí a gente não tem essa escassez, como você corretamente colocou, a gente continua tendo a multiplicação de acesso às obras. E a indústria não quer, em geral, pagar o direito do criador, levando em conta a multiplicidade de acesso às obras. Ela quer pagar de acordo com outros critérios, que são critérios inerentes ao valor comercial, etc. Não é? Quanto vale um artista, quanto vale um criador, mas não do ponto de vista da multiplicidade de acesso às obras. E, para mim, parece que é lógico, do ponto de vista filosófico e quase que intuitivo, que se na cadeia produtiva todo mundo pode ganhar um pouco, é justo que o criador também ganhe um pouco mais, caso aquela obra que se transformou num produto, a indústria transforma criações e obras em produtos, né, realmente tenha um efeito econômico, né, assim, tão basilar. Em algumas áreas, até as mais prosaicas, a gente vê isso, né? Se você vende um livro e tem 10 mil exemplares, o autor ganha pela capa, né? Se ele vende 100 mil exemplares, bom, primeiro não vai existir essa hipótese, quase. Mas se existir essa hipótese, ele vai ganhar proporcionalmente. Mas em muitos outros setores, obviamente o audiovisual, que eu milito ideologicamente, né, para os atores também, ele não vai ter isso. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria deixar para você, como você quiser discutir, concordar, discordar. E a outra provocação assim, é assim, sabe qual é o meu medo na questão da inteligência artificial? Já tem um tempo que você falou isso aí na palestra, mas fiquei muito refletindo sobre isso. Eu não tenho nenhum problema do ponto de vista da inteligência artificial como produtora de soluções e até como objeto, como circunstância de criação, possibilidade de criação. Mas ela pode nos conduzir a uma distopia que é a mais grave das distopias, porque o ser humano é o único ser que tem a capacidade criativa, como nós entendemos, e a compreensão da capacidade criativa. Ele sabe que está criando. Então, é um sujeito que sabe que é um sujeito e se identifica como um sujeito também criador, né? Eu tenho a esperança, muito mais do que a certeza, de que as máquinas não vão entrar nisso na nossa totalidade, mas é uma mera esperança. E, para mim, das mais prosaicas das criações, é a poesia que dá essas pistas, porque a poesia ela só existe de verdade ou com qualidade quando você traz elementos de campos semânticos diferentes, né? O que dizer, amor e dor, todo mundo diz, né? Rimar uma coisa assim, mas você rimar metabolismo, né, com qualquer outra coisa que seja de outro campo semântico, pode ser que a máquina não alcance isso. Se ela alcançar, nós estamos liquidados. Então, a pergunta é, quando alguém te diz, e eu queria saber se você concorda com isso, se a criação puder ser substituída pela máquina, a morte não é do direito de autor. Quem acabou somos nós. A gente vai precisar criar outras condições para sermos humanos na nossa natureza criativa. Queria saber o que você acha disso, se você concorda, se não, e pode me espinafrar o quanto você achar. Beijo. Imagina, olha só, Vitor, duas perguntas incríveis. Pena que eu não tenho mais 1h30 aqui para a gente ficar falando sobre isso, porque as duas requereriam assim, né, uma reflexão maior. A primeira, vou responder a primeira rapidamente. Eu concordo totalmente com você, Vitor, com relação à primeira questão, mas até onde eu sei, aí você vai saber melhor do que eu até. Né, você falou, um autor vende 10 mil exemplares e vai ganhar por capa. Um
na época de CD, né? Vendia 10 mil CDs, ganhava também pelo preço do CD. Mas hoje em dia eu entendo que as músicas que são tocadas no Spotify também remuneram seus titulares por execução. Não é assim? E os vídeos, né, as obras executadas na Netflix também remuneram os seus titulares por execução. Né? Eu acho que a discussão pode até ser se o valor é justo ou injusto, mas não é assim, Vitor? Não remunera sempre pela execução? Não seria o equivalente ao anterior à venda do produto físico? Então, repara, na música, essa discussão não é tão aplicável assim retilinamente como eu falei. No audiovisual, claramente, porque vai se querer contratar um autor, um diretor, um intérprete para aquela atividade, vai se criar essa promiscuidade entre o que é a remuneração laboral, a prestação de serviço e uma consequência da evolução daquela obra como produto. Então, assim, no audiovisual não existe isso como existe na música. Em alguns setores também não, vou chutar outro. Artes plásticas, o direito de sequência, por exemplo, né? Que é uma multiplicação de acesso e valorização econômica. Existe uma promiscuidade conceitual aí. Repara, qual é a característica que a gente pode até não universalizar, mas nessas duas áreas, o criador não tem domínio da indústria, ou não existe uma indústria que está do mesmo lado do balcão do criador, melhor dizendo. Na música, gravadora, editora, compositor, intérprete, em algum sentido, cobra de quem está de um outro lado, e aí tem uma discussão interna do outro lado do balcão. No audiovisual, por exemplo, não, porque o produtor quer ser o titular exclusivo de todos os direitos e quer impor o copyright, por exemplo, no Brasil, o que é um absurdo, vou falar no meu momento. No direito de sequência, nas artes plásticas, em algum sentido também, quem domina é o marchand, é a galeria, é o leiloeiro. Então, aquele sujeito hipossuficiente nunca vai alcançar uma condição minimamente igualitária. É quase que um direito das minorias, esticando a corda, né? Eu sei que precisa muito para elaborar isso, mas esticando muito a corda, o criador, no próprio sistema, acaba sendo o que tem menos direito. Não é? Eu concordo então, assim, com você. pode não ser em todas as circunstâncias, mas quando a indústria ela coloca o criador do outro lado, ela cria uma subversão a essa lógica da multiplicação de acesso às obras. Que o que você disse é verdade, o Spotify traz multiplicação de acesso, tudo isso, né? Mas, enfim, enquanto houver essa compreensão, o sistema será totalmente para a indústria, né? E ele é voltado para isso. Voltado, Sim, né? concordo totalmente com você e concordo. A Jaqueline está aqui dizendo, né, que o valor é pífio, e até onde eu sei, o valor é pífio mesmo, né? Com relação à sua pergunta sobre inteligência artificial, duas coisas que eu gostaria de falar, compartilhar aqui com vocês, que eu acho que são duas informações super interessantes. A primeira é que quem se interessar pelo assunto, procure a pesquisa eu vou escrever aqui o nome dele, David Cope. O David Cope é da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, eu acho. E ele, há muitos anos mesmo, há mais de 30 anos, ele vem trabalhando com inteligência artificial e música. E sabe o que ele faz? Ele faz, por exemplo, assim, ele pega todas as partituras do Vivaldi e faz um upload das partituras do Vivaldi num programa que ele criou chamado M. Fala M mesmo. E Experiment in Music Intelligence. E aí o programa identifica o padrão das obras e cria um Vivaldi a partir daquele padrão. E aí ele chama uma plateia para um teatro e tem um pianista que executa um Vivaldi verdadeiro, o Vivaldi da inteligência artificial e o Vivaldi composto por um humano, por uma pessoa que está viva ali. Falou, olha, faz aí, Vitor, compõe aí uma música que parece com a do Vivaldi. E aí você compõe. E as três músicas são executadas pelo mesmo pianista e ele pergunta para a plateia qual o Vivaldi verdadeiro. E com frequência a plateia acha que a música verdadeira é a da inteligência artificial. E o que nos faz pensar isso é que a plateia, que é uma plateia, imagino eu, de pessoas interessadas em música, mas que não são especialistas em Vivaldi,
Elas acham que aquela música é a do Vivaldi, é porque elas identificaram ali um valor artístico. Porque elas... Eu não sou especialista em Vivaldi, mas como é que eu decidiria, né? Eu estaria sentado ali ouvindo e falando, essa é a mais bonita, essa é a que me toca mais, essa é a que me sensibiliza, vou votar nessa. E a maioria das pessoas vota na música da inteligência artificial. Então, a primeira notícia, né, é que a inteligência artificial já faz isso. Eu uma vez fui dar uma aula na... olha só que interessante, na Universidade de Montreal, eu sou muito amigo de uma professora que dá aula de Direito, e ela dá aula, ela tinha um curso, uma disciplina oferecida para alunos de Direito e Música. Era uma disciplina inteira, assim, era uma disciplina dada para alunos de Direito e Música. As duas, né, faculdades se juntaram para dar essa disciplina. E aí ela me convidou para dar uma aula lá, e eu fui lá dar aula para graduação, e eu comecei botando umas músicas, assim, que eu acho que era, sei lá, Beethoven. Eu perguntei, de quem é essa música? Aí os alunos, Beethoven. Vocês têm certeza absoluta, eles eram alunos de música. Eu falei, não é inteligência artificial. E eles chocadíssimos, né, que tinha sido inteligência artificial. Só que o outro ponto que eu gostaria de mencionar é o seguinte, a gente reconhece nessas obras um valor artístico, estético, porque elas são obras que simulam as obras com as quais nós nos identificamos. O que vai ser realmente extraordinário vai ser o dia que a inteligência artificial fizer obras que tenham um valor estético para a inteligência artificial. E aí talvez nós não sejamos capazes sequer de identificar que aquilo é uma obra. Porque aí sim nós vamos... Aí acabou. Aí acabou. O Schoenberg, o Stockenhauser, o cara que quebra que cria o estilo, né? Que subverte o que a arte fez anteriormente, né? Comparativamente, um novo Beethoven, não o Beethoven que era uma continuação do Mozart, que era a continuação do Bach, historicamente na criação, totalmente de acordo com você. Aí dá medo. Aí dá medo. Pode ter acabado. Aí pode ter acabado. Aí pode ter acabado tudo. Pode ser. Aí vamos andar de skate, vamos surfar. Que dá até medalha, né? Que dá até medalha. Tá valendo a pena. Outra coisa, esquece, tá tudo bem. Já tiraram o látis mesmo do ar? Quer dizer, agora Ponto. a gente... Tá tudo bem. Vitor, obrigado bem pelas perguntas. Te ver. Eu também. Isabela, acho que é isso. Eu não quero também, né? Já 10h30 aqui, acho que já passamos do tempo. Estamos na hora da... Fernanda, depois você manda no chat a pergunta, tá, que você tinha para fazer. Eu vou passar de qualquer forma para o Sérgio, né, qualquer pergunta que tenha ficado aberta também. Super obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Super feliz de estar aqui. Muito legal. Isabela, mais uma vez, obrigado pelo convite. Ótimo rever Jaqueline. Ótimo rever Vitor. Obrigado de verdade aí. E Pablo, né? E tantas pessoas que são tão legais e que a gente acaba não podendo ver, especialmente nesse último ano e meio, né? Que a gente não viu foi ninguém. Só assim. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Excelente curso. Beijo aí para todo mundo. Até a próxima.